último dia 22 de agosto foi comemorado o Dia do Folclore Brasileiro. E nessa data tão especial, o artista Enilson Amorim lançou mais uma obra, Clarinha e o Boto, o livro que virou desenho animado. O Enilson Amorim é o entrevistado desta semana aqui no Entrevista.net. Enilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, essa oportunidade de estar falando aqui nesse momento glorioso, E, enfim, como você falou, dia 22 de agosto, sábado passado, nós tivemos o lançamento lá na Biblioteca da Floresta de uma animação em 2D. Essa animação ela nasceu também de um livro que eu escrevi, intitulado Clarinha e o Boto. E eu tinha um desejo muito grande de transformar esse livro em desenho animado, até porque é a questão de ter mais uma alternativa para difundir o nosso folclore local no meio das nossas crianças. E, enfim, é um trabalho muito gracioso. Trata-se de um curta-metragem onde narra a história de Seu José, um pescador que resolve pescar em época de desova, em época da reprodução dos peixes. E aí ele tem um encontro inusitado com a Yara, que é essa sereia mitológica que tanto nós conhecemos, E também com o Boto, O enredo da história é traçado em meio a esse personagem chamado Seu José, junto com o Boto e a Yara. E tem um acontecimento bastante interessante, porque o Seu José ele finda pescando em época da piracema, na época da reprodução dos peixes, e aí ele é sentenciado pela sereia Yara para pagar o seu crime ambiental. É uma história bastante interessante, bastante comovente e tem a ver muito com o nosso folclore local. E um tema também, Enilson, da nossa região, boto, seringueiro, pescaria. Exatamente. Inclusive o curta-metragem, ele também, além de fazer parte do nosso enredo, trazer um pouco a nossa lenda local, os nossos mitos, que muitas das vezes ficam esquecidos pelos nossos antepassados, E a alternativa da animação, a alternativa da literatura infantil, é uma alternativa bastante graciosa de fazer com que esses contos não fiquem estagnados no passado, que eles fiquem sempre vivendo sempre no mundo infantil, no mundo das futuras gerações. E, acima de tudo, é um trabalho que ele passa por uma alternativa ainda muito graciosa, porque ele traz também um trabalho à parte, que é a questão da acessibilidade. Então, trata-se de uma animação que ela é legendada com linguagem de Libras, para que a sociedade surda também mundial conheça também o nosso folclórico local. Como está sendo a recepção desse novo trabalho entre as crianças? Está sendo maravilhoso. Primeiro, a gente está fazendo um trabalho nas escolas, um trabalho bastante interessante, da questão da comercialização do livro, da contação das histórias também do livro, exibindo os desenhos produzidos aqui no Acre, desenhos que tratam sobre o dia do folclore, a semana do folclore, e as crianças acham maravilhoso, adoram as animações, e isso nada mais é do que um estímulo para a gente continuar produzindo, E a gente está muito feliz com essa boa receptividade por parte do público infantil. As crianças gostam muito de ler o Mapinguari, de ler o Curupira, de ler a Lenda do Boto, de ler agora também a lenda que eu lancei agora, que inclusive vocês tiveram lá, divulgando o trabalho, que foi a Lenda do Irapuru, E enfim, são trabalhos que a gente tem pretensão também de transformar em curta-metragem, como uma alternativa mais um pouco diferenciado, para que a criança possa ter acesso a esse tipo de produção local. Enilson, quando você começou a produção do livro Clarinha e o Boto, lá no primeiro desenho, você imaginou que esse trabalho iria se tornar hoje um desenho animado? A gente primeiro, quando a gente tem um desejo, a gente primeiro realiza ele, mentaliza ele em mente, E ali a gente cria um sonho, E, enfim, eu acho que quando eu escrevi o livro Clarinha e o Boto, depois que eu olhei ele, depois dele impresso, E aí eu pensei já, eu digo, não, esse aqui eu vou tentar também transformar num curta-metragem, desenho animado em 2D,
e com certeza também será um grande sucesso, como foi o Mapinguari, como foi o Curupira. E então, quando o trabalho foi realizado, né, quando teve tanta criança no dia do lançamento, né, teve vários professores, né, enfim, teve bastante público, né, e ali a gente se sente realmente realizado. Quando a gente procura produzir um trabalho de proporção maiores, né, e que tem objetivos educacional, quando a gente realiza isso, não é, a gente fica muito satisfeito, não é, com o resultado, né. E, enfim, era um desenho que envolvia também a minha filha, né, porque eu tenho uma filha chamada Ana Clara, né, então o enredo também tem muito a ver com aquilo que é meu, né, aquilo que é nosso, não é, do nosso povo e da nossa gente. Você escolheu a literatura infantil, e nessa literatura infantil que você trabalha, Nilson, você foca muito a nossa região, a região amazônica. O nosso Acre, ele é muito cheio, né, dessa riqueza cultural, né. Nós temos centenas de etnias de índios, né, cada um falando uma cultura diferente, né. Nós temos os relatos dos nossos ribeirinhos, nós temos os relatos dos nossos seringueiros, nós temos os contos indígenas, né. Então, nós vivemos num lugar de uma riqueza e de uma efervescência cultural muito intensa, né, e nós temos até capacidade, devido à nossa cultura possuir esse sinônimo de grandeza, nós temos com certeza capacidade de exportar esse nosso trabalho para o exterior, né? Que muitas das vezes a gente lá eles conhecem muito essas coisas de super-herói, né? Mas não conhecem um pouco das nossas lendas, né? Da Amazônia, esses contos e mitos que findam, se nós não tivermos o cuidado de valorizar, não é, esse trabalho, ele finda se tornando esquecido, né? Mas com certeza o Acre tem muito a exportar para fora, não é? Eu tive agora um desenho no Amazônia das Artes selecionado, onde ele foi exibido em 11 estados brasileiros. E, enfim, já recebi convite para ir em outros estados, para liberar a animação para ir para outros estados. E, enfim, é um trabalho bastante gratificante, não é? E o nosso estado, ele é desse jeito, né? É cheio de mitos, de contos e lendas que contado pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, que precisa a gente, são memórias que precisa a gente ser resgatado, além de resgatado, preservado como o patrimônio histórico nosso, não é? E, enfim, é uma satisfação muito grande e de estar contribuindo a que a nossa cultura se perpetue aí para gerações futuras. A inspiração para esses trabalhos vem da nossa riqueza natural? Vem sim. Hoje o mundo está muito preocupado em preservar os nossos mananciais de água, né? Os nossos recursos hídricos, principalmente, eles estão sendo muito poluídos, né? Existe até espécie de peixes, por exemplo, que já não mais existem em nossos rios, né? Quando a gente era criança, a gente costumava ver, hoje raríssimas vezes a gente costuma ver essas espécies de peixes. Então, é um trabalho que tem a ver com essa coisa de preservar os nossos igarapés, os nossos mananciais de água, né? E também de preservar, de forma geral, o nosso ecossistema, porque afinal de contas, se nós não preservarmos os nossos rios, os nossos igarapés, apesar de nós vivermos em cima do maior lençol freático do planeta, nós iremos ficar sem água, sem a nossa água. Então, o desenho animado também trata sobre esse tipo de coisa, né? E também traz um recado muito especial, que é o recado histórico, né? Fala um pouco sobre a questão do roubo que os ingleses fizeram com relação à nossa seringueira e tudo. Claro, numa linguagem bem simples, numa linguagem bastante lúdica, voltado exclusivamente ao público infantil. Nilson, quero agradecer a sua presença aqui no Entrevista.net e desejar mais sucesso ainda. Obrigado a todos vocês, né? Com certeza o programa de vocês pela internet é um programa bastante visto, não é? E enfim, quero aqui de antemão agradecer a todos os patrocinadores, né? A Fundação Garibaldi Brasil, que financiou o projeto, e a Uninorte também, e agradecer a toda a imprensa acreana e a vocês pelo apoio à nossa cultura local. O Entrevista.net desta semana termina agora. Na próxima segunda-feira a gente volta com outro bate-papo.